A história de Ana na Bíblia. Saiba quem foi Ana, mãe de Samuel. Ana foi a esposa de Eucana e a mãe do profeta Samuel. A história de Ana ficou conhecida na Bíblia por sua fé no Senhor durante o seu período de grande angústia por não conseguir ser mãe, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Ana. Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações, porque assim você não perderá nenhum estudo bíblico aqui do canal. A história de Ana na Bíblia está registrado no primeiro livro de Samuel no Antigo Testamento. Apesar de ainda ser citada muito brevemente no relato bíblico, ainda assim ela se tornou uma das mulheres mais lembradas de toda a Bíblia. O nome Ana significa graça, benevolência ou favor, e aí, antes de ficar conhecida por ser a mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes, a história de Ana na Bíblia começa com um tom dramático e não sabemos que Ana era esposa de Eucana, mas o problema é que Eucana também era casado com outra mulher chamada Penina, e embora Ana fosse a esposa favorita de Cana, obviamente o convívio dentro daquela família não era nada fácil, e na verdade, embora a bigamia fosse algo comum nos tempos do Antigo Testamento, certamente esse não era o modelo ideal aprovado pelo Senhor para o casamento, e inclusive na Bíblia não há um único exemplo de lar que praticava esse tipo de costume e não tinha qualquer problema de relacionamento nesse sentido desde Abraão, Sara e Agar, Jacó, Raquel e Lia e a própria família de Eucana, Ana e Penina. Fica muito claro na Bíblia que essa prática sempre foi seguida por muitos problemas familiares. Eucana, o chefe da família, era um levita da linhagem de Coate, mas que não estava na linhagem sacerdotal. Ele vivia numa região montanhosa de Efraim e era um homem temente a Deus que viajava regularmente a Filó para adorar o Senhor, pois desde o tempo de Josué o tabernáculo ficava naquele lugar. Alguns estudiosos acreditam que talvez Eucana tivesse se casado com uma segunda esposa justamente porque sua querida esposa Ana era estéril, e se isso for verdade, então seu casamento com Penina tinha um propósito básico de gerar filhos na família, ou seja, como for. Assim como na família de Jacó, a rivalidade dentro do lar de Eucana era constante, e os motivos para essa rivalidade eram basicamente os mesmos em toda a família que adotavam esse modelo de relacionamento com mais de uma esposa, e geralmente a esposa que não gerava era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Assim acontecia com Ana, que frequentemente era atormentada por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido para com uma de suas esposas. Ana, apesar de ser estéril, era a esposa favorita de Eucana, assim como Raquel, que também era estéril, era a esposa favorita de Jacó, em detrimento a Lia. A questão da estabilidade combinada à irritação por parte de Penina faziam com que Ana ficasse profundamente angustiada, e por isso ela chorava e não se alimentava. Sobre isso o texto bíblico diz: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava a vavá, dava-lhe porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aí assim fazia ele de ano em ano, e sempre que anda a subir à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. E de acordo com o texto bíblico, parece que o marido de Ana era sempre muito atencioso com ela e tentava confortá-la como podia. O escritor bíblico registra a preocupação de Ana no versículo 8 do primeiro capítulo do livro de Samuel, onde ele escreve: bom, então Eucana seu marido lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes, e por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A todos os anos Eucana levava a sua família a Siló para cultuar ao Senhor, e em uma dessas jornadas a Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo. A Bíblia diz que com amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou abundantemente em sua oração. Ana pediu por um filho e fez um voto ao Senhor. A Ana prometeu entregar seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida, e que sobre sua cabeça não passaria navalha. E essa última característica mostra que possivelmente se tratava de um voto de Nazireu. Mas enquanto Ana orava com perseverança, ele, que era o sumo sacerdote naquele tempo, a observava. Ele havia reparado que ela só movia os lábios e não saía de sua boca nenhuma voz audível, concluindo então que ela estava embriagada e sem discernimento. O sumo sacerdote chegou a perguntar a Ana até quando ela ficaria embriagada, e aconselhou que ela ficasse longe do
vinho Amazona, respondeu o sacerdote dizendo que ela era apenas uma mulher angustiada que estava ali derramando sua alma perante o Senhor, e ela não tinha tomado vinho ou qualquer coisa do tipo, mas tinha decidido apresentar com todo o coração diante do Senhor sua grande angústia. Ana também disse ao sacerdote que ela não era uma filha de Belial, uma expressão que significava uma pessoa maldosa e sem valor. Em diante disso ele compreendeu a dor de Ana e abençoou dizendo: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana então partiu dali e seu semblante já não era mais triste. Depois que a família de Eucana voltou para Ramá, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, e passando um tempo ela concebeu um filho, qual chamou Samuel, e ainda pequeno Ana entregou Samuel no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar em Siló, Ana tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel, e esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, o qual é citado no livro do profeta Jeremias. Um grau de importância semelhante a Moisés, inclusive foi Samuel que, usado pelo Senhor, unge os dois primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de umas 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Já nos primeiros versículos do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, lemos sobre a oração de Ana em forma de um cântico de ação de graças ao Senhor, e o conteúdo desse cântico sem dúvida muito significativo, porque nele Ana reconheceu a graça, o poder, a santidade e a soberania de Deus, e como uma oração Ana declarou: e o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança, e o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos. É a que tinha muitos filhos enfraqueceu, e o Senhor é o que tira a vida. É a dar, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo, e ele guardará os pés dos seus santos. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu se trovejara contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. A última frase desse cântico de Ana é muito interessante, pois mostra que, ainda que bem vagamente em sua oração, ela previu o aparecimento do ungido de Deus, quando disse que o Senhor haveria de dar forças ao seu rei e exaltar o poder do seu ungido. E o termo original traduzido como ungido nesse verso é o mesmo de onde vem a nossa palavra Messias, e no cântico de Ana é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. E não sabemos que o filho primogênito de Ana, Samuel, foi quem ungiu o jovem Davi da tribo de Judá, rei de Israel. Bom, e foi da linhagem de Davi que séculos depois se levantou aquele em quem finalmente se cumprir todas as promessas de salvação, ungido do Senhor, o Rei dos Reis, cujo reino jamais passará, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Inclusive, curiosamente, o cântico de Ana possui muitas similaridades ao cântico de Maria na ocasião em que o nascimento de Jesus e ele foi anunciado. Bom, e se você gostou de saber quem foi Ana na Bíblia, compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário falando o que você consegue aprender com a história de